Chegamos aqui ao nosso último vídeo da série sobre horóscopos e hoje a gente vai falar sobre astrologia, uma pseudociência. Para começar, vamos lembrar um pouquinho do que já dissemos aqui sobre a origem da astronomia e a sua relação com a astrologia. Então, a astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade. Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado como relógio, calendário, mapa por diferentes povos com diferentes culturas na humanidade. Sua origem se entrelaça com a criação também da astrologia. Foi só depois do advento da metodologia científica, da consolidação do método científico, que essas duas coisas se separaram. Nesse momento, a astronomia se consolidou como uma ciência e a astrologia passou a se basear cada vez mais em situações infundadas, como, por exemplo, o fato do zodíaco ter datas fixas e continuar a lidar com apenas 12 constelações. A gente já viu aqui que, por causa da precessão dos equinócios, o Sol, na verdade, cruza 13 constelações e as datas e os períodos desse cruzamento não são fixos e nem são de mesma duração. Bom, a astrologia foi inventada por Cláudio Ptolomeu, um filósofo, físico, matemático, fizeram um pouco de tudo naquela época, que viveu na Alexandria. E ele estudava ao mesmo tempo a astronomia, a localização e o movimento dos corpos celestes, e a astrologia. Então ele associava essa localização com a adivinhação. Na época, percebam, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e o método científico nem tinha sido cogitado. Mas hoje em dia, quais são os adeptos da astrologia? Então, há indícios de que pelo menos 25% dos adultos em países como Estados Unidos, França e Reino Unido acreditam em astrologia. A maior porcentagem desses crédulos se encontra na faixa etária de 18 a 29 anos. Uma pesquisa feita pela Pew Research Center em 2018 mostrou que conforme se avança nas faixas etárias, o número de pessoas que acreditam em astrologia decresce. No Brasil, também houve uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que trata com comunicação pública pela ciência e tecnologia, e o resultado é assustador. Essa pesquisa mostrou que 40% dos brasileiros que têm entre 15 e 24 anos discordam que a personalidade de uma pessoa é muito influenciada pelo seu signo no horóscopo. Esses números são alarmantes e eles dão um indício bem claro de por que o negacionismo científico frutifica tão facilmente aí no mundo. Agora, o que leva essas pessoas a acreditar em astrologia? Bom, vou dar aqui algumas hipóteses. Os horóscopos tendem a ser escritos de forma ambígua, como a gente já viu. Assim, eles podem ser interpretados de inúmeras maneiras, fazendo com que a pessoa ache que ele condiz de fato com aspectos da sua vida. Isso foi o que a gente já viu quando discutiu o efeito Barnum ou o efeito Forer. As pessoas, de um modo geral, também gostam de ter controle sobre as próprias vidas. Mas isso não é possível, certo? Nada é possível. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã quando a gente sair da porta de casa e for atravessar a rua. Nossa vida não é pré-determinada. Para ter esse controle, então as pessoas tendem a acreditar em coisas que dizem para elas o que vai acontecer. A religião é uma dessas coisas e a astrologia é outra. Isso vale até para a cloroquina, nos dias atuais. Outro estudo da Pew Research Center mostrou que apesar da maioria dos jovens de hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, não serem religiosos, eles ainda assim são espiritualizados. Então, a astrologia serve como um vínculo, como uma espiritualização de alguma forma. Bom, depois tem a internet, A internet dissemina não só fake news, como também a astrologia. Muito fácil a gente consultar o horóscopo na internet ou fazer um mapa astral. Existem milhares de sites sobre horóscopos, em geral, que rendem dinheiro a alguma pessoa ligada a eles. Portanto, o último ponto é que a astrologia é um ótimo ramo para ganhar dinheiro. E essas pessoas que querem ganhar dinheiro com a astrologia usam e abusam desse fato. Na Índia, onde é muito comum o casamento arranjado, no qual os futuros noivos não se conhecem, a astrologia tem papel fundamental para traçar a compatibilidade entre os pretendentes. Um estudo recente mostra que a taxa de divórcios na Índia é a menor do mundo. Só 13 em cada 1000 casamentos acabam em divórcio. E muitos associam o sucesso do casamento à baixa incidência de divórcios. Portanto, mostram a confiabilidade da utilização da astrologia
para traçar a compatibilidade entre os noivos. Agora, será que uma mulher que aceita casar com uma pessoa que não conhece tem dependência emocional e financeira suficientes para pedir divórcio? E outras questões culturais, como a existência de castas, por exemplo? Será que não entram aí nesse jogo? Bom, para finalizar, eu vou agora falar sobre o método científico aplicado à astrologia em diversas situações que foram analisadas. Em 1971, o psicólogo Bernard Silverman, da Michigan State University, analisou o casamento e divórcio de muitos casais, comparando a compatibilidade e incompatibilidade dos horóscopos de cada signo, justamente em função de alguns dos dados que vinham da Índia. Nenhuma correlação foi jamais encontrada, isso é, pessoas compatíveis e incompatíveis, segundo o horóscopo, se casam e divorciam exatamente na mesma proporção. O físico John McGurvey, da Case West University, analisou 23 mil pessoas buscando a correlação entre suas profissões e os seus signos, e encontrou nenhuma correlação. Existem milhares de estudos que tentam verificar se existe correlação entre a data de nascimento, signo e personalidade. Hoje, com os computadores, e essas coisas são fáceis de ser verificadas, certo? Mas nenhum estudo sério encontrou qualquer evidência. Os astrônomos Roger Culver e Philip Ianna analisaram por 5 anos previsões astrológicas feitas para celebridades e políticos. Das mais de 3 mil previsões, menos de 10% se realizaram. Esse estudo está publicado num livro de 1988 que se chama Astrology, True or False? Um teste duplo cego foi realizado pelo físico Sean Carson, do Lawrence Berkeley Laboratory. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez esse teste? Ele pediu a um grupo de voluntários que fornecesse suas informações pessoais para uma organização astrológica. E baseando-se nesses dados pessoais, traçou o mapa astral de cada uma dessas pessoas. Esse grupo de voluntários, ao mesmo tempo, preenchia um questionário onde identificava os seus traços de personalidade. Esse questionário também foi pré-estabelecido por um grupo de astrólogos famosos. Então, 26 astrólogos famosos dos Estados Unidos e da Europa tinham que escolher entre 3 testes de personalidade qual deles estava associado àquele mapa astral, certo? Como havia um horóscopo para cada 3 testes, qualquer pessoa, num acerto aleatório, o resultado da escolha deveria ser 1/3, 33,33%. Pois muito bem, de todos os testes analisados pelos astrólogos, a taxa de acertos foi de 34%, isso é exatamente a mesma que escolher por acaso. Esse estudo foi publicado na revista Nature no dia 5 de dezembro de 1985. Nona Gwynn Press também procurou correlacionar horóscopo com taxa de suicídios. Ela analisou todos os suicídios que aconteceram em Nova York entre 1931 e 1973. Para isso, ela analisou horário e data de nascimento e depois horário e método de suicídio de 311 pessoas nascidas e mortas em Nova York. Foram apurados diversos dados sobre o igual número de não suicidas, para poder correlacionar. Tivessem nascido no mesmo bairro, sob as mesmas condições dos suicidas. Através de computadores que checaram semelhanças e diferenças entre os mapas astrológicos, o resultado foi: não havia nenhuma evidência que determinasse se uma pessoa teria mais chance de tirar sua própria vida ou não, baseado na astrologia. Esse estudo foi feito para refutar um livro popular na época, baseado em achismo, sem dados nenhum, que se chamava Uma Enciclopédia da Astrologia Psicológica. Nesse livro, afirmava-se que havia uma série de aspectos astrológicos ligados ao suicídio. Muito bem, nessa série de vídeos, esperamos tê-lo instruído sobre astronomia, que é uma ciência de verdade, sobre metodologia científica, e ajudá-lo a perceber todas as fragilidades sobre as quais se baseia a astrologia. Todas elas não científicas, certo? Constelações do zodíaco são 13 e as datas nas quais o Sol os cruza não são coincidentes com as verificadas na antiguidade. O efeito Barnum ou efeito Forer, que lida com deficiências metodológicas que induzem a ambiguidade das previsões, que são feitas para gerar 1/12 da população. E aí, por fim, nesse último vídeo, nós abordamos a astrologia sob a ótica do método científico e mostramos que ela é reprovada em qualquer tentativa séria de análise. Portanto,
o horóscopo é uma pseudociência como outra qualquer, não tem base científica nenhuma. Sua única utilidade é propiciar uma fonte de renda discutível a vários charlatões, às custas de algumas pessoas que se deixam enganar. As pessoas mais fragilizadas, emocional ou fisicamente, e as que sentem que têm pouco controle sobre as próprias vidas, são as que mais procuram apoio em coisas místicas e esotéricas. Mas existem coisas melhores em que se apoiar, sem se deixar enganar, não? Muito bem, agora mesmo sabendo do efeito rebote, se você optar por continuar acreditando na astrologia, nos horóscopos, ao menos estará muito mais bem informado sobre as fragilidades da sua crença. Se você gostou dessa série, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe suas críticas. Inscreva-se no canal e apoie sempre as mulheres na ciência.